Boa noite a todos, muito bem-vindos. Que Jesus nos ilumine, que Deus nos ampare. Mais uma vez estamos aqui para conversar sobre o Livro dos Espíritos. Sempre nós lembramos que todos somos importantes na reunião, principalmente na segunda parte. Nós podemos mentalizar pessoas que nós conhecemos e que nesse momento estão precisando, não têm condições muitas vezes de procurar ajuda. E nós podemos auxiliar com o nosso pensamento. Auxiliar também as entidades que vêm à mesa, que se comunicam, são orientadas, são esclarecidas e são levadas. Muitos nos acompanham. Então, a importância dessa nossa reunião e de estarmos aqui. Nós agradecemos de coração e nós vamos começar a nossa reunião. Então, vamos dar continuidade então ao nosso estudo, o Livro dos Espíritos. Estamos no terceiro livro, Leis Morais, capítulo 6, Lei de Destruição, item 6, o duelo. O duelo pode ser considerado como um caso de legítima defesa? Não, é um homicídio e um ato absurdo digno dos bárbaros. Com uma civilização mais avançada e mais moral, o homem compreenderá que o duelo é tão ridículo como os combates que se consideraram outrora como o juízo de Deus. Olha então, esse assunto parece ultrapassado, mas não está ultrapassado. Hoje o duelo ele acontece de uma maneira diferente e nós vamos durante a nossa conversa discorrer sobre ele. Mas nós vimos que aquele duelo de arma, de escolher armas, essas coisas, realmente já ficaram para trás. Mas como nós estamos avançando, principalmente em termos evolutivos espirituais, apesar de a gente muitas vezes não perceber, porque essa evolução é imperceptível, nós deixamos muitos costumes de lado. Mas o duelo hoje ele é muito mais acirrado do que esse duelo com uma arma de fogo ou com uma arma branca. O duelo pode ser considerado como um homicídio da parte daquele que, conhecendo sua própria fraqueza, está mais ou menos seguro de sucumbir? É um suicídio. Então, olha só, muitas vezes tudo gera em torno do orgulho. Muitas vezes a pessoa era desafiada e pelo orgulho ele não tinha condição de enfrentar o oponente. Mas ele queria mostrar que ele era forte. Forte fisicamente não resolve nada. Nós vemos hoje que nós podemos ter tudo na nossa vida. Se a gente não tiver aquela paz interior, se a gente não tiver aquela cobertura espiritual que nós às vezes não buscamos, os bens materiais não nos satisfazem. A gente vê que quanto mais posse a gente tem, mais às vezes a gente fica preso das coisas materiais e nós não somos felizes. A maior parte que tem muita coisa, ele fica preso dessas coisas e não é feliz. Então, o que vai trazer para nós a tranquilidade é aquela reforma íntima, é aquela compreensão de que nós estamos aqui de passagem. Quando a gente entender isso, então as coisas mudam em relação ao nosso pensamento, em relação à nossa vida. A gente pode considerar todo momento da nossa vida em que o orgulho nos leva a insistir em coisas que a gente tem certeza que vão dar errada e a gente vai ali para não se rebaixar, para não ficar menor que o outro, e assim a gente vai se afundando, vai transformando a nossa vida de uma forma terrível, né? E muitas vezes a gente não sabe nem como sair mais, né? Tamanho do problema que a gente arruma. É verdade. Olha como que o Espiritismo é importante para nós. Vamos ver um livro, chama Abadia dos Beneditinos. Nós vamos ver ali um prior. Ele era um homem de muitas posses. Esse livro é do Conde Rochester. O Conde Rochester foi um escritor inglês. Ele trouxe muitos livros através de uma médium russa, a Vera. Olha, os livros dele são bem interessantes, são uns livros muito profundos, e a pessoa tem que estar realmente preparada
para poder ler. Ele traz os espíritos para contar a história, como no caso do Chico Xavier também, nos livros do André Luiz. Então esse senhor, ele foi desafiado por um duelo. Ele sabia que ele ia perecer se ele enfrentasse o oponente. O que ele faz? Ele se refugia num mosteiro. Ele dá toda a terra dele, todos os bens dele para o mosteiro. E entra para esse convento, para esse mosteiro. E ali ele tem um alto cargo, porque de acordo com as posses e com aquilo que fazia doação, a pessoa subia na hierarquia. E aí, se a gente ler esse livro, nós vamos ficar impressionados de ver o que acontece ali. Para fugir do duelo pelo orgulho, porque ele podia não enfrentar. Ele podia, como diz na gíria de hoje, afinar. Porque muitas vezes o homem que afina, ele é realmente aquele que ele é um herói. Por que ele vai enfrentar? A violência gera violência. Nós vamos ver isso em Jesus. Quando um dos discípulos de Jesus cortou a orelha do mal, o que Jesus fala? Então, não adianta. É melhor não enfrentar certas situações. No momento ali, parece que a gente fraquejou, mas não. É a inteligência. Nós não podemos brigar. Por que nós vamos brigar? Eu sempre lembro dos antigos. É melhor um mau acordo do que uma boa demanda. Então, isso é uma coisa para a gente pensar muito. A doutrina espírita traz para nós esse esclarecimento. E a gente sair desse universo do duelo, de um atirar no outro, né? Mas nessa contenda que a gente pratica no nosso dia a dia, durante a nossa vida, tal, nessa disputa, né, de poder. E quando as chances são iguais, é um homicídio ou um suicídio? É um e o outro. Em todos os casos, mesmo naqueles em que as chances são iguais, o duelista é culpável. Primeiro, porque ele atenta friamente e de propósito deliberado contra a vida do seu semelhante. Em segundo lugar, porque ele expõe a própria vida inutilmente e sem proveito para ninguém. A vida, Deus nos deu a vida. Nós precisamos preservar. Então, não importa qual foi a ofensa. Nós vamos ver isso. Chico Xavier enfrentou muitas ofensas. Nós sempre contamos a história aqui da mulher que queria tomar um passe com o Chico Xavier. Ela foi procurar ele na casa dele, ele não estava no trabalho. Ela foi no trabalho e não encontrou. Ela voltou de novo, não encontrou. Ela encontrou ele na rua. Ela chegou perto dele e falou: você pensa que eu tenho o dia inteiro para perder tempo com você? E deu um tapa na cara dele, né? No rosto dele. Aí, é lógico, olha, é muito difícil um homem tomar um tapa no rosto. É difícil. Aí o que acontece? Começou até a sair água do olho dele. E aí o Emmanuel pegou e apareceu para ele, o guia dele, e falou: conversa com a nossa irmã que ela está precisando de ajuda. Olha que situação, além dele apanhar, ainda tinha que conversar com ela. Ele começou a dialogar com ela, aí ela chorou, aí ele deu passe nela, e aí ela foi embora feliz. E aí o Emmanuel mandou ele olhar ela. Quando ele olhou, estava saindo luzes dela e atingindo o Chico Xavier. Aí ele falou para o Emmanuel, falou: mas o senhor não acha que eu estou com a razão? Ela me bateu. Ele falou: você está com a razão, mas ela está com a necessidade. Olha só a compreensão. Então, por isso que Jesus fala: se alguém te bater na face, dê a outra. É difícil, mas nós estamos trabalhando o nosso íntimo, o nosso espírito para isso. Para que a gente possa ser manso e humilde, como Jesus falou. Os mansos e os humildes herdarão a terra. Em que situação? Quando a terra passar de um plano de prova e expiação, que é o que nós estamos vivendo, nós estamos vendo todos os problemas que acontecem, para um planeta melhor, onde só aqueles que conquistarem o direito de habitar um corpo físico muito mais aperfeiçoado do que o nosso, que essa matéria já existe nos planos superiores, aí nós herdaremos a terra. Qual é o valor daquilo que se chama o ponto de honra em matéria de duelo? O orgulho e a vaidade, duas chagas da humanidade. Olha aí, é o que nós estamos comentando. Mas vamos pegar um outro livro, para a gente entender como que funciona hoje o duelo. O livro é Nos Domínios da Mediunidade. Nós vamos pegar o item 19, domínio telepático. Nós vamos ver a amnésia. Olha só como que ninguém está livre da obsessão.
e livro das interferências espirituais. O duelo hoje, os desencarnados com os encarnados e os encarnados com os encarnados. É o duelo mental, é aquilo que derruba. Porque o que vai levar o homem a buscar Deus no íntimo dele vai ser os problemas íntimos, aquelas dores da alma que a gente sempre fala. Porque para a dor física nós temos medicamento, mas para as dores da alma, só o Evangelho de Jesus, só a nossa reforma. Então a Anésia, ela era uma trabalhadora do centro espírita. E aí, olha o que acontece, o esposo dela se envolve com outra mulher. Está lá nessa história. A mulher começa a digladiar com ela. Interessante que o André Luiz, ele conta uma história muito interessante ali. Ele diz o seguinte, que quando eles foram socorrer ela, a imagem da mulher aparecia e desaparecia junto com ela, agredindo ela. E como ela era sensível, ela recebia o impacto. Então, problemas obsessivos, transtornos psiquiátricos, problemas depressivos, todos os problemas que nós temos, muitas vezes altos e baixos, são duelos espirituais, tanto do encarnado quanto do desencarnado. Um atinge o outro. Olha que coisa interessante, muitas vezes nós fazemos um comentário, porque uma coisa terrível é o fuxico, mas existe o fuxico e é duro a gente se livrar dele. Nós estamos num planeta ainda que a gente ainda tem todos esses problemas. Mas às vezes a gente faz um comentário, por exemplo, eu falo, você viu a camisa do Eduardo? Aí eu falo, por exemplo, para ele aqui, e ele já chega e fala, o Norim falou da camisa do Eduardo. Aí o outro vai e fala, Eduardo, Norim tá falando mal de você. Ele falou e aí começa, e aí vai aumentando, e aí começa o duelo mental. O Eduardo já não vai gostar, ele já vai me olhar diferente. E quando a gente vê, criou ali uma bola de neve. Esses são os duelos que nós enfrentamos hoje. Espíritos inteligentíssimos estão nos envolvendo. Um espírito, para ele me envolver, ele tem que ser mais inteligente que eu. Ele tem que pegar o meu ponto fraco. Quando ele pega meu ponto fraco, ele começa a minar ali. E olha, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, ele vai falar sobre o duelo, tem ali 3 mensagens interessantes de espíritos superiores que trouxeram para nós. Então o espírito vai minando ali. E quando a gente pensa que não, nós estamos envolvidos. E nós envolvemos todos aqueles que estão à nossa volta. E nós duelamos principalmente quando nós desligamos do corpo através do sono. Nós vamos no plano espiritual. Com quem nós vamos nos envolver no plano espiritual? Com aqueles que têm os mesmos gostos nossos. Ali tem espíritos que estão no corpo físico, que dormiram, que foram no plano espiritual. Nós vamos ver isso no Mundo Maior, do André Luiz. Nós vamos ver isso no Obreiros da Vida Eterna, do André Luiz também. Então, o que acontece? Ali se reúne um grupo. Esse mesmo grupo, encarnado e desencarnado, muitas vezes, começa a sediar pessoas que não são simpáticas a eles. E aí começa toda essa situação, que muitas vezes nós estamos vivendo. A medicina da Terra ainda não conseguiu chegar na parte espiritual, apesar de todos os estudos. Então, olha para vocês verem. Olha só, num dos livros do André Luiz, olha o que o Espírito diz lá, que o homem, por mais sábio que ele seja, ele jamais vai compreender aonde começa o corpo físico e termina o espírito, ou aonde o corpo físico desaparece e começa o espírito. Ali é uma situação que nós ainda não temos condições de analisar. Por isso, de tudo isso que nós estamos envolvidos. Por isso, daqueles problemas que nós já comentamos aqui, que a gente, por muito que a gente tenha, muitas vezes nós não conseguimos ser felizes. E tem um outro detalhe ainda. Existe a reencarnação compulsória. Espíritos que reencarnaram contra a vontade e que nunca são felizes. Tudo para eles é momento de reclamação. Tudo. Por quê? Porque eles vieram para cá, uma oportunidade que Deus deu. Aí entra o conhecimento da doutrina espírita. Aquele que está insatisfeito, que para ele tudo é ruim, tudo é momento de reclamação, se ele conhecer a doutrina espírita e assimilar, porque não adianta conhecer, começar a viver a mensagem, ele muda toda uma situação. E a gente tem que lembrar que a gente não vem sozinho, né? Mesmo na reencarnação compulsória,
que a gente não tem a oportunidade de escolher quem vem com a gente, tem alguém fazendo uma caridade ali, nesse combinado, para ver se muda, né? Se consegue fazer com que a gente vença essa dificuldade que a gente tem. Então é importante a gente pensar nessas peculiaridades. E qual é o papel da família dentro desse contexto? Daquele que não tem a paciência, não tem, é deprimido. Sim. Inclusive, o Emmanuel fala que a família é a constituição mais sagrada na Terra. Aí nós vamos ver um outro livro do Chico Xavier, onde o rapaz, ele mata o outro para casar com a noiva dele. Só que aí o outro descobre no plano espiritual, e aí começa o duelo mental. Aí ele já está bem velho e não tinha mais condição de constituir família. Olha só para vocês verem. Aí o que os espíritos fazem? Olha a oportunidade que nós temos. Olha o auxílio que nós temos. Os espíritos, eles vão numa vizinha, que inclusive ela estava com tuberculose, porque era uma prova genética para o espírito que ia reencarnar. Ele estava sujeito à lei genética ali, devido ao delito dele. Aí olha só para vocês verem. Eles preparam essa vizinha. Logo que ela fica grávida, o marido fica revoltado e vai embora. E eles preparam ela e vai sustentando ela fisicamente até ela ter a criança. Quando ela tem a criança, ela desencarna. Olha, quando ela desencarna, aquele homem que foi o assassino do reencarnante, ele era um homem que, apesar de tudo, ele era bom de coração. Ele fica sabendo que ela teve uma criança e que ela estava numa situação de penúria e traz ela para dentro da casa dele. Logo em seguida ela desencarna e ele fica com a criança. Olha a lei de Deus aí. O mesmo homem que ele tirou a vida veio para ser filho dele adotivo, para recuperar. Mas durante um bom tempo o duelo continua, o duelo mental, porque o desencarnado não aceitava a situação. Mas há casos em que a honra se encontra verdadeiramente empenhada e em que um recuo seria uma covardia? Isso depende dos costumes e dos usos. Cada país e cada século tem aí um modo de ver diferente. Quando os homens forem melhores e mais avançados em moral, eles compreenderão que o verdadeiro ponto de honra está acima das paixões terrestres e que não é matando ou fazendo-se matar que se repara um erro. Há mais grandeza e de verdadeira honra em se confessar culpado quando se errou ou em perdoar quando se tem razão e, em todos os casos, em desprezar os insultos que não podem nos atingir. Olha só, quando nós chegarmos a essa condição de realmente exercer a caridade, exercer o perdão e muitas vezes se humilhar, mas aquele que tem honra realmente e que não tem orgulho, ele não se humilha. Ele aceita uma situação porque ele sabe que o outro vai progredir também. Porque, mais uma vez, nós vamos comentar aqui, cada um dá o que tem. Então, daí sim, nós não vamos ter esses duelos obsessivos que nós temos hoje. A gente pode ver que todos aqueles que praticam o evangelho e que realmente têm o equilíbrio, principalmente o equilíbrio moral, a obsessão não toma parte neles. Eles são muitas vezes médiuns, instrumentos para receber as entidades. Por isso que o médium tem que se preparar e tem que se reformar, para que ele possa ser um instrumento de Deus, para auxiliar aqueles espíritos que não têm condição ainda, muitas vezes, de recuperar de uma hora para outra e precisa do choque físico para poder preparar uma reencarnação. Porque muitas vezes o espírito está tão desorientado do outro lado que ele precisa realmente do médium. Por isso que o centro espírita tem uma importância muito grande na parte mediúnica, nas reuniões mediúnicas, nos trabalhos em que os espíritos comunicam e são levados. E muitas vezes o médium que não quer trabalhar, ele trabalha à noite quando ele dorme. E se ele não se moralizou, ele tem pesadelo direto. E ele está em convivência com os espíritos inferiores. Quando ele desencarnar, ele vai responder pela negligência de não ter exercido aquilo que ele se comprometeu no plano espiritual, que é um comprometimento.
Então, olha, é muito importante isso daí, a gente entendendo isso. E o assunto da próxima semana, ainda no terceiro livro das Leis Morais, capítulo 6, Lei de Destruição, Pena de Morte. Assunto até polêmico no Livro dos Espíritos e depois vai mudar. Mas o Livro dos Espíritos é importantíssimo. A gente vai tirando o espírito da letra, como dizem. Nós vamos lendo, é a mesma coisa da Bíblia, do Evangelho. Se a gente ler o Evangelho e passar por cima, nós não vamos tirar a essência daquilo que está trazendo para nós ali. Então é muito importante. Então, vamos tentar não duelar, degradear com ninguém. Quando a gente sentir alguma interferência espiritual, alguma coisa que não é nossa, o que nós precisamos entender é uma coisa. Nós, por exemplo, não somos assim. Por que nós estamos assim? Todos nós viemos para sermos felizes. Todos. Deus é amor. Então, Deus não quer o mal de ninguém. Olha, Chico Xavier fala uma coisa muito importante. Se Deus quisesse o sofrimento, Ele não estaria deixando que a medicina descobrisse a anestesia. Porque no começo é tudo com dor. Então, os medicamentos, eles vão aliviando. Mas o medicamento que vai na raiz do problema, que ele vai combater ali quando começa, é esse daqui. É Cristo nas nossas vidas. É Jesus no nosso caminho. Então, que Ele nos ilumine. Nós vamos para a segunda parte agora. Cada um faz o seu pedido mental. Se a gente não tiver nenhum tipo de necessidade, vamos mentalizar pessoas que nós conhecemos e que precisam. Porque, como eu disse no começo, todos nós somos importantes. Nós estamos trocando aqui experiências, energias físicas e espirituais. Nós estamos envolvidos nesse halo divino que os espíritos superiores trazem para nós. Inclusive temos médicos desencarnados assessorando hoje. Eu acredito que alguns têm problemas físicos aqui, então mentalize aquilo que está com necessidade. Com certeza nós vamos receber aquilo que nós merecemos. Que Jesus nos abençoe. Nós vamos para a segunda parte. Só agradecer a todos pela presença. Sempre vamos lembrar que nunca estamos sozinhos. Sempre tem alguém invisível muitas vezes aos nossos olhos, mas que coabitam conosco, principalmente em nossos lares, ali em que nós constituímos a família física, mas tem também a família espiritual. É muito importante a oração, o pensamento e não aceitar sugestões. Muitas vezes a pessoa tem pensamento de suicídio, e aqui eu já detectei 4 pessoas que têm esse pensamento de suicídio. Então, olha, tira esse pensamento da cabeça, porque o que acontece? Esses espíritos que duelam conosco mentalmente, eles sugerem isso daí. Porque no livro dos espíritos está escrito, como eles não conseguem ser felizes, eles querem companhia. Então, quando vier esse pensamento, olha, esse pensamento não é meu. Eu não posso aceitar essa sugestão. Vou pedir a Jesus que te leve para a luz, que você possa ser atendido, e assim nós vamos nos liberando de todas essas interferências nocivas em nossas vidas. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ampare, que a gente possa ter uma boa noite, um bom sono. Amanhã é um novo dia e nós vamos enfrentar tudo e resolver tudo a seu tempo. Em Eclesiastes, lá atrás no Velho Testamento, está escrito que tem tempo para tudo, para plantar, para colher, né? Então, tem o nosso tempo, e o tempo muitas vezes não é aquele que nós queremos, o tempo que Deus oferece para nós. Muito obrigado, gente. Que Deus nos abençoe.